Salve, salve galera, eu sou o Matheus, estudante de Ciência da Computação da URGS, e hoje eu vou contribuir um pouco para o projeto que a gente está fazendo, que é o Laboratório de Programação Competitiva, em parceria com a VTEX, e hoje eu vou dar uma aula para vocês de Programação Dinâmica, ou Dynamic Programming, ou só a sigla como a gente costuma falar, que é DP. Mas antes de dar a definição formal do que é exatamente a DP, vamos pensar juntos num probleminha. Então, o Fibonacci Problem. Todo mundo conhece a sequência de Fibonacci, que é o número de Fibonacci Fn para n maior que zero, é definido da seguinte maneira. Então, o primeiro número é 1, o segundo é 1 também, e os próximos são definidos pela soma dos dois termos anteriores. Então, a gente tem essa sequência aqui, o 0, 1, 1, aí o 2 é 1 mais 1, o 3 é 2 mais 1, o 5 é 3 mais 2 e assim vai. E o que a gente quer fazer é o seguinte, escrever uma função que, dado um n, retorna o enésimo número da sequência de Fibonacci. Isso é um problema clássico, acho que bastante gente conhece e ele é muito simples de ser resolvido. Então vamos codar ele. Bom, para fazer o código da função de Fibonacci é muito simples, porque a gente já tem a equação de recursão que mostrou ali no slide. Então primeiro vamos pegar o input do n. E aí a gente vai printar essa função. Tá. Como a gente viu no slide ali, para os casos de 1 e 2, a resposta é sempre 1. Então, esses vão ser os nossos casos base. Então, se n for menor ou igual a 2, a gente retorna 1. E para o resto dos casos, a gente só retorna a soma dos dois termos anteriores. Então, n menos 1 e n menos 2. E está pronta a nossa função. Aí agora a gente pode fazer alguns testes. Por exemplo, para 1, retorna 1. Para 2, retorna 1 também, que é o caso base. Para 3, ele vai retornar a soma dos dois anteriores, que é 1 e 1 e dá 2. A gente pode fazer mais alguns testes, por exemplo, 8 dá 21. Só que agora temos um problema. Se a gente testar para números grandes, por exemplo, 50, a gente pode ver que nada está acontecendo aqui. O que está acontecendo, na verdade, é que ele está demorando muito para fazer esse cálculo e para printar o resultado. E para entender melhor o porquê que ele está demorando tanto para isso, para números grandes como 50 e até mais, a gente vai dar uma olhada num sitezinho aqui. Bom, chegando no site aqui, que é o Visualgo, ele tem o objetivo de printar para nós a árvore de recursão de uma função recursiva. Então, para nossa função em questão, que é a de Fibonacci, a gente tem aqui, por exemplo, para n igual a 7, vamos ver o que acontece na recursão, quais são as chamadas que essa função faz. Então, primeiro tem o 7 aqui, daí ele vai chamar para os casos de n-1, 5, 4, 3. E quando ele chegar num caso base, ele vai retornar. E aí a gente tem o 3, que a soma deu 2, só que o problema começa aqui, ó. Por exemplo, a gente já viu que o 3, a soma é 2. Só que agora para o 5, a gente está chamando o n-2 o 3 de novo. E para o 4, o n-1, a gente vai chamar o 3 de novo. E isso vai acontecendo várias vezes. Por exemplo, aqui o 5, que a gente fez várias chamadas, 4, 3, 3 de novo. No 7, para o n-2, ele vai chamar o 5 de novo. Então, mesmo que a gente já tenha visto vários valores, essa função vai chamando e chamando cada vez mais esses valores repetidamente, o que torna o código bem ineficiente. Quanto maior for o valor, mais vezes ele vai chamar os números repetidos. E isso vai tornar o código muito ineficiente. E é por isso que, para valores tão grandes como n igual a 100, a função de Fibonacci demora muito para printar. Bom, voltando para o slide aqui, como a gente comentou, a gente pode notar que alguns valores são calculados várias vezes. Isso torna o código bem ineficiente. E é por isso que a complexidade do código é exponencial, que é aproximadamente 2 na n. Então, para valores grandes, como por exemplo 50, ele vai fazer aproximadamente 2 na 50 passos. Isso dá um número bem grande. E aí a gente pode ver que o código vai demorar cada vez mais para printar e ele vai se tornar bem ineficiente. Então, a ideia, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai otimizar ele e para isso a gente vai, como a gente viu que os valores eles são repetidos, a gente já calculou eles, mas a gente calcula eles várias vezes de novo. Então a ideia é armazenar esses valores que a gente viu para poder reaproveitar eles, já que a gente vê eles várias vezes de novo. Então se a gente armazenar, a gente pode perguntar para ele assim, a gente já viu esse valor? Se a gente já viu, a gente só retorna ele e não precisa fazer todo o cálculo de novo chamando para n-1 e n-2 de um valor que a gente já viu. Isso é basicamente a ideia de memorização, que é tu armazenar os valores para tu poder utilizar eles de novo. Então, como a gente viu ali no slide, a nossa ideia é armazenar os valores para não recalcular eles de novo.
Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma tabela, que é onde a gente vai salvar esses valores, e a gente vai perguntar na função se eles já foram vistos. Então, a gente vai criar essa tabela, e o tamanho máximo dela vai ser o maior valor possível que a gente quer ver na função de Fibonacci. Por exemplo, se o maior valor for 100, a nossa tabela vai ter tamanho 100 mais 1. Aqui dentro da função, o que vai ser diferente é que, ao invés da gente só retornar a função de n-1 e n-2, a gente vai perguntar antes se esse valor já foi visto e se ele já está salvo na tabela. Então, se ele já foi visto, a gente simplesmente retorna ele, que ele vai estar salvo na tabela. Então, vai ser dp de n. E se ele não foi visto, a gente vai salvar ele na tabela, chamando a recursão de função de n-1 mais função de n-2. E depois a gente vai retornar isso. Bom, agora o que falta para nós é descobrir como é que a gente vai saber se esse valor já foi visto. E para a gente saber isso, basta a gente inicializar toda a tabela da DP com um valor que nunca vai ser retornado na função de Fibonacci. Por exemplo, -1. Então, toda vez que a gente perguntar aqui, ó, se a DP de n for diferente de -1, quer dizer que a gente já viu esse valor que antes era -1, a gente retornou ele como função de n-1 mais função de n-2, e esse valor que era -1 ele mudou. Então, o que a gente tem que perguntar aqui é só botar um valor, inicializar toda a tabela com um valor que a gente nunca vai retornar na função de Fibonacci, e aí a gente pergunta nesse if se esse valor continua sendo o valor que a gente inicializou a DP. Então, por exemplo, a gente vai usar aqui n-1 porque na sequência de Fibonacci nunca tem n-1. Então, se a DP de n for diferente de -1, isso quer dizer que a gente viu esse valor e esse valor na tabela de DP mudou. Então, a gente pode só retornar ele. E aqui, se ele passou por esse if, quer dizer que a DP de n continua sendo -1 e a gente vai ter que chamar a função recursiva. E depois a gente só retorna isso. E para fazer esse if aqui, a gente primeiro precisa inicializar toda a tabela da DP com esse valor que a gente botou aqui. Como a gente escolheu -1, a gente pode usar uma técnica aqui que pega toda a tabela em questão e inicializa com um número. E aí a gente pode usar aqui o memset dp -1 size of dp. E aí o que essa função aqui está fazendo? Ela está inicializando todos os valores da dp com -1. Então, toda vez que ele chamar aqui, ele vai perguntar: dp de n continua sendo -1? Se a resposta for não, quer dizer que esse valor já foi visto e ele mudou na tabela. Então, a gente pode só retornar ele. E aí, se ele passou por esse if, quer dizer que esse valor não foi visto ainda, ele continua sendo -1. Então, a gente chama a função recursiva. E agora que o nosso código com a DP, com a memorização está pronto, a gente pode fazer uns testes para ver o quão otimizado ele ficou. Antes a gente tinha visto que o caso com 50 tinha demorado bastante para achar o resultado. Aqui a gente vai ver que ele já logo acha o Fibonacci 50. Isso acontece justamente porque a gente não está recalculando os valores, a gente está salvando eles na DP, e aí quando a gente viu que a gente já viu esse valor, a gente só retorna ele ao invés de ter que chamar toda a função de novo. E é por isso que a DP é tão eficiente. Então, o que aconteceu nessa solução? Foi uma recursão mais memorização, que a gente explicou antes, que era a ideia de armazenar os valores para reaproveitar eles. E aí, com isso, agora cada n vai ser calculado apenas uma vez. Porque se a gente viu que ele já foi visto, a gente só retorna ele. Então, isso é O de 1. E aí, a complexidade da DP com o do problema de Fibonacci com a DP se torna linear, O de n. E aí, isso acontece, a gente pode ver aqui, eu peguei o print daquele site lá para a gente poder ver o que mais ou menos acontece na DP. Antes a gente viu que sem a DP ele vai fazer o n-1 e depois o n-2, ele vai repetindo os valores aqui, por exemplo, o 3, que a gente já tinha calculado, ele veio aqui de novo, depois ele veio aqui de novo, o 4, que a gente já calculou, ele veio de novo, e o 5 também ele faz todo o cálculo de novo, mesmo que a gente já tenha visto. E com a DP, ele vai chegar aqui no 13 e vai salvar ele. Depois, quando ele for chamar aqui o 3 de novo, ao invés de chamar a recursão para o n-1 e n-2, ele vai ver que o 3 já foi visto e só vai retornar ele. Ele vai fazer o mesmo com o 4 aqui e o mesmo com o 5 aqui. Ao invés dele fazer todo o cálculo, ele só vai ver, o 5 já foi visto, então só retorna ele. Daí o que vai acontecer aqui? Basicamente, esses valores, esses cálculos aqui vão sumir e ele só vai retornar o 3, o 4 e o 5 porque a gente já viu eles. Então a complexidade do código de Fibonacci com a DP se torna linear. Então ela foi de 2 na n para linear, o que é um grande avanço e é uma otimização muito grande no código. Seguindo com o problema de Fibonacci, o que eu apresentei para vocês aqui foi uma solução com recursão mais memorização.
Só que existe outro jeito de resolver esse problema, que é uma solução iterativa. O que que tu vai fazer? Como a gente viu antes ali, a gente começa do caso que a gente quer achar, que por exemplo 7, e vai até os casos bases. A gente vai diminuindo os valores até os casos bases. A solução iterativa, que é uma diferente dessa da recursão, ele começa dos casos bases e vai até o n que a gente quer achar. Então eu vou mostrar ela para vocês aqui. Bom, voltando aqui para o código para explicar a solução iterativa, como eu falei antes, a solução recursiva ela vai de n e vai diminuindo até chegar nos casos base. A solução iterativa é ao contrário, a gente começa dos casos base e vai até o n que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de chegar do n até os casos base e retornar 1, a gente vai inicializar os casos base, porque a gente vai começar deles. Então, dp de 1, a gente vai dizer que é 1, e dp de 2 a gente vai dizer que é 1 também, que são os valores da sequência de Fibonacci. E aí, ao invés da gente ficar perguntando se a gente já viu esse valor na tabela e chamar para valores n-1 e n-2 fazendo a função recursiva, a gente vai fazer a iteração. Então a gente vai fazer um for, que ele vai começar do próximo número depois dos casos básicos, que é 3, e vai até o n que a gente quer. E a gente vai somar o i e a gente vai fazer a iteração. E aqui o que dentro que a gente vai fazer? Como a gente viu ali na função de recursão, a gente chamava para n-1 e n-2. Só que agora a gente está preenchendo dos casos base até o n. Então, à medida que a gente vai chegando perto do n, a gente já vai estar preenchendo a tabela. Então, o que a gente faz? dp de i, a gente vai chamar dp de i-1. Chamar, na verdade, não. A gente vai somar com o valor que está armazenado em dp de i-2. Porque a gente vai preenchendo essa tabela à medida que a gente vai passando pelo for. Então, esses valores já vão estar ali. Por exemplo, a gente vai começar do 3, dp de i-1, que é 2, já é 1. dp de i-2, que é 1, já é 1 também. A soma vai ficar 2. E assim a gente vai fazendo a iteração. E essa ideia aqui, antes a gente fez a solução recursiva, a ideia era memorização, certo? E essa aqui, com a função iterativa, o nome dessa ideia é tabulação. E a gente vai começar dos casos base até o final e vai preenchendo nessa tabela que é a dp. E depois que acabar o for, a gente vai retornar o valor que a gente quer, que é dp de n. Como a gente está preenchendo aqui desde os casos bases até o n, a gente não precisa inicializar porque a gente não está fazendo aquela pergunta lá se os valores já foram vistos na tabela. Então a gente pode apagar isso aqui e o nosso código está pronto. A gente pode fazer alguns testes e ver que o Fibonacci de 50, que a gente testou antes, a gente pode ver que o valor é o mesmo. E a ideia acaba sendo basicamente a mesma, a gente pega o n-1 e n-2, só que agora a gente começa os casos base e vai até o n que a gente quer, e a gente vai preenchendo a tabela à medida que a gente passa pelo for. E a complexidade aqui é a mesma, inclusive ela até fica mais fácil de ser vista, porque como a gente pode ver o for, ele vai de 3 até o n. Então a complexidade é linear, que é o que acontece com o for, que é O de n. E como a gente viu aqui, ela tem a mesma ideia, é usar a DP, usar uma tabela, e a gente pode ver que os valores são os mesmos. Então, quando tu for fazer uma questão com DP, tu pode fazer tanto a função recursiva quanto a função iterativa. A função recursiva utiliza a ideia de memorização e a iterativa é com um for e uma tabulação. Bom, e finalizado o problema de Fibonacci, a gente basicamente definiu o que é a DP. Ele é um método, uma estratégia para construir um algoritmo e deixar ele mais eficiente. E a DP trata-se basicamente do que a gente fez, que é uma recursão com apoio de uma tabela, ou o método iterativo que a gente acabou de fazer. E assim como na recursão comum, cada instância do problema é resolvido com um subproblema. Como, por exemplo, o Fibonacci de n, o resultado é a chamada de Fibonacci de n-1 e n-2. E a ideia da DP é a gente salvar os valores para que eles não sejam vistos, para eles não serem calculados de novo de uma maneira desnecessária. Como eu disse aqui no slide, o diferencial de uma DP para uma função, para um problema recursivo, é a gente armazenar esses valores de cada instância e a gente evita que eles sejam recalculados e a gente torna o algoritmo muito mais eficiente. E é basicamente o que a gente fez ali no Fibonacci. Isso é a DP em si, a ideia da DP. É armazenar os valores para que a gente não recalcule eles e para que a gente torne o código muito mais eficiente e otimizado. E, como eu falei antes, tinha dois tipos de DP, que é a solução recursiva e iterativa. Aqui eu botei no slide, que é a recursiva ou top-down, que tu começa do valor n e vai até o caso base. E tu usa a recursão mais a memorização, que é tu armazenar as soluções obtidas a cada recursão. E também tem a maneira iterativa, que é bottom-up, que tu começa dos casos base e vai até o valor n, que foi o que a gente fez com o for. Que nem eu defini antes ali, é uma iteração mais a tabulação. Que tu preenche a tabela a partir dos casos iniciais
e tu vai até o problema original, que é o n que a gente queria. E agora que a gente terminou o problema de Fibonacci, a gente pegou a ideia do que é ADP, a gente pode avançar para outros problemas para ver como é que ela pode ser aplicada, não só no problema do Fibonacci. Então agora a gente tem o Coin Change Problem, que é a gente tem que... O problema é basicamente a gente escrever uma função que, dado um valor V e um conjunto de moedas, a gente tem que retornar um número mínimo de moedas que são necessárias para formar esse valor V. Por exemplo, se o valor é 1 e a gente tem moedas de valor 1, 5, 10, 25, 50, a resposta é 1, que basta a gente pegar uma moeda de 1. Se o valor é 16 e a gente tem o mesmo conjunto de moedas, a gente pega 3 moedas, que é uma moeda de 10, moeda de 5, uma moeda de 1. Então são 3 moedas. E assim vai, 520, por exemplo, são 4 moedas, 200, 200, 100 e 20. E aí, uma solução bem fácil e simples para esse problema é um algoritmo guloso, que é a gente sempre pega o maior número possível, o maior valor da moeda até que o valor de n seja zero. Por exemplo, para 520, a gente pega o valor de 200 e aí diminui, sobra 320. Depois a gente pega de novo o maior valor possível, que é 200, subtrai, fica 120. Agora o maior valor possível para esse valor 120 é 100, e aí a gente subtrai, fica 20, e agora o maior valor possível é 20, então dá um total de 4 moedas. E aí, utilizando essa lógica, a gente pode ver que os exemplos que a gente botou no slide anterior, eles também funcionam. Então essa é a solução gulosa. Mas a pergunta que fica é se a solução sempre funciona. Por exemplo, a gente tem o valor de 6 e as moedas 1, 3 e 4. Se a gente for seguir essa ideia de pegar sempre o maior valor, a gente pega logo o 4 e subtrai, sobra 2. Agora a gente não pode pegar o 3, a gente só pode pegar o 1. E a gente pega o 1, subtrai e fica 1. E a gente pega o 1 de novo. Então dá um total de 3 moedas, 1, 1 e 4. Só que na verdade, a melhor solução possível, o mínimo número de moedas é 2. Porque a gente pega 2 de 3 e dá 6. Então na verdade, essa solução não é a melhor possível e nem sempre ela funciona, depende do conjunto de moedas que a gente tem. Por exemplo, 1, 3 e 4, ele já vai dar errado, vai dar um total de 3 moedas, quando na verdade deveria ser 2 moedas, que é o 13 e o 13. Então, uma solução gulosa para esse problema nem sempre funciona. O que a gente pode fazer, claro, é resolver com DP. Então, vamos codar esse problema, vamos pensar melhor nesse problema para resolver ele com programação dinâmica. Chegando aqui no código, eu já preparei o input, que primeiro eu declarei globalmente o valor V e N, que é o tamanho do conjunto de moedas. Aqui eu declarei o conjunto de moedas e a gente pegou o input aqui. Bom, para a gente resolver esse problema, por que é possível resolver com DP? Como eu falei antes no slide, para tu resolver um problema com DP, ele tem que ter uma característica recursiva, que é tu poder resolver o problema principal com subproblemas. E aí a ideia da DP é, caso tenha repetição, tu salva eles numa tabela. Então, esse problema, a gente pode perceber que ele também tem uma característica recursiva, porque a gente pode resolver ele com subproblemas. Por quê? Por exemplo, o conjunto de moedas 1, 13 e 4, por que ele dava errado na solução gulosa? Porque a gente pegava primeiro o 4 e depois o 4 e depois 1 e 1. Só que na verdade, existia outra possibilidade, que era a gente, ao invés de pegar o maior valor, a gente pegava o segundo maior, que era 3, e aí sobrava 3 e a gente pegava outro 3, então acabava sendo 2. Então o que a gente tem que fazer para resolver o problema da moeda? A gente tem que basicamente testar todas as possibilidades possíveis, que é, por exemplo, eu pegar o 1, depois eu pegar mais uma moeda de 1, depois mais uma de 1, aí depois eu quero pegar outra de 3, depois uma de 4 e assim vai indo. Nesse problema aqui, ao invés de eu ter que pegar o maior valor possível, eu simplesmente considerei o caso de eu pegar só duas moedas de 3 e esse era o menor valor possível que a gente encontrou. Então a gente tem que testar todos os casos possíveis para a gente ver qual que é realmente o menor, ao invés de pegar sempre a maior moeda possível da vez. Como é um problema recursivo, a gente vai aqui para a função e vamos pensar melhor como que a gente vai considerar todas as possibilidades de eu pegar essa moeda ou não pegar e pegar outra e assim vai indo. Pensando primeiro no caso base, que é um caso base bem simples, se o valor V aqui que a gente recebe na função for zero, quantas moedas a gente tem que retornar? Zero, porque não tem mais nada para diminuir, então a gente só retorna zero. Então, se o valor for igual a zero, a gente só retorna zero, porque a gente quer o número mínimo de moedas. Então, se o valor for zero, não tem mais nenhuma moeda para pegar, então a gente só retorna zero. Esse é o nosso caso base. E agora, como é que a gente vai pegar
Como é que a gente vai testar todas as possibilidades possíveis para esse valor? Basicamente, a gente vai fazer um for, que ele vai passar por todo o conjunto de moedas, e esse for vai nos permitir testar todas as possibilidades, como se a gente tivesse pego a moeda de índice 0, depois a de índice 1, depois índice 2, ou só de índice 0, depois só de índice 2, ou índice 0 e depois índice 3, e assim vai indo. A gente vai fazer um for, e dentro desse for a gente vai chamar recursiva a função como se a gente tivesse pego cada valor do conjunto de moedas. Então a gente começa com o for começando do 0 e ele vai até o tamanho do valor do conjunto de moedas. E aqui dentro, o que a gente vai fazer? Como a gente quer o mínimo valor de moedas, a gente vai ter uma variável chamada res, depois eu declaro ali em cima, e ela vai ser o mínimo entre ela mesmo e a chamada recursiva da função do valor, como se a gente tivesse pego a moeda de índice i. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está comparando a resposta atual com a chamada da função recursiva de como se a gente tivesse pego a moeda i. Então, se a gente pegou ela, por exemplo, a gente tem o valor 6 que a gente tinha no exemplo ali. Se a gente tem o valor 6 e a gente considera pegar a moeda 4, agora a gente não tem o valor 6, a gente tem o valor 2. E a gente vai chamando isso a cada moeda desse conjunto. Então, primeiro a gente pega o 4, aí depois a gente vai pegar o 3, depois só o 4, e assim vai. A gente vai fazer um for dentro da recursão que vai passar por todas as possibilidades possíveis do conjunto de moedas. E aí, como a gente está considerando todos os casos possíveis aqui, por exemplo, a gente pegou a moeda de valor 4. Como a gente pegou ela agora, a gente tem que somar 1 no que retornar essa função aqui, já que a gente acabou de pegar essa moeda e a gente está contando o número de moedas que a gente pegou, então a gente tem que somar 1 aqui. E aí, além disso, como a gente está considerando os casos de a gente pegar todas as moedas, por exemplo, a gente tem o caso de 6 aqui, e aí a gente pegou o valor de 4, a gente ficou com o valor 2. Só que agora a gente não pode pegar o 4 de novo, porque o nosso valor é menor do que o valor das moedas. Então a gente tem que fazer uma comparação aqui, antes de chamar essa função recursiva, considerando o caso que a gente pegou a moeda i, a gente tem que perguntar se o valor é maior ou igual a moedas i, para a gente não ter um valor negativo, para a gente não ter um caso falso, já que aqui, como a gente tem o 2, a gente não poderia pegar nem o 4 nem o 3. Então a gente tem que fazer a comparação de que se o valor atual da função é maior ou igual às moedas, ou seja, a gente pode usar essa moeda aí como um troco. E como a gente está sempre comparando a resposta com a função, a chamada recursiva da função e ela mesma, a gente tem que declarar ela aqui. A gente tem que inicializar ela. Então a resposta eu vou botar como int max, porque como a gente quer o mínimo, eu vou botar o maior valor possível aqui para ele ir fazendo a chamada recursiva e testar todos os casos e ele pegar sempre o menor. Então eu vou declarar um valor máximo aqui e depois disso, depois que ele testar todos os casos, eu vou retornar a resposta, que ela vai ter o número mínimo de moedas. E aí aqui eu vou declarar eu vou declarar o max moedas que eu botei ali no array. E vou botar como se fosse 100, que é o número máximo de moedas que tem. E aí a gente pode fazer alguns testes aqui. Então para testar eu vou apagar isso aqui e vou trocar esse long long que estava da função de Fibonacci. Então a gente compila e faz alguns testes. Por exemplo, se o valor for 16 e tem 5 moedas, e as moedas são 1, 2, 5, 10 e 20, dá um total de 3, que é o 10, 5 e 1. E aí o caso que a gente quer mais analisar é quando o valor é 6, por exemplo, e a gente tem 3 moedas, que é 1, 3 e 4. Que pela solução gulosa o resultado daria 3 moedas, que é 4, 1 e 1. Só que nessa nossa solução recursiva o resultado é 2, que é as moedas, 2 moedas e 3. Só que mesmo que a função recursiva que a gente criou aqui seja melhor que a solução gulosa, já que a solução gulosa não funciona para todos os casos, pelo fato da gente ter essa chamada recursiva dentro de um for na função aqui, a complexidade do código se torna exponencial, justamente por essa chamada aqui. Então, se a gente testar para valores de V muito grandes ou um conjunto de moedas muito grandes, um conjunto de tamanho n muito grande, o código vai ficar ineficiente e vai demorar muito para printar o resultado. Então, vai acontecer a mesma ideia do Fibonacci. Quanto maiores os números que a gente colocar como entrada, mais tempo a função vai demorar justamente pela complexidade ser exponencial. Então ela acaba sendo ineficiente para
valores muito grandes. Aí agora a gente pode voltar para aquele mesmo site que a gente usou para analisar a árvore de recursão de Fibonacci, e aí a gente já pode analisar a desse problema também. E aí, rodando o código aqui, que eu já coloquei no site, a gente pode ver que, de novo, mais valores se repetem. Como a gente pode ver, ó, o 2 já foi visto antes e ele vai ser visto agora de novo. O 3 acabou de ser visto aqui, ele vai fazer todo o cálculo do 3 de novo. Então, a gente vai ter a mesma ideia da DP, que é, a gente já viu que esse problema ele pode se resolver em subproblemas, tanto que a gente resolveu com a função recursiva. E aí, ele tem a outra característica da DP, que é que vários valores se repetem. Então, a gente já fez a recursão, então agora a gente pode aplicar a DP nele para tornar ele mais eficiente. A parte mais difícil do código, que era encontrar a recursão desse problema, encontrar a solução que tu resolve com os subproblemas desse CoinChange, a gente já fez, que era a parte mais difícil. Aí agora a gente só precisa colocar DP nisso para tornar ele mais eficiente. Então a gente declara aqui também, int DP, vamos botar max valor, e o max valor a gente botar 100 também, só para deixar no definido o nome aqui. E aí aqui vai ser a mesma ideia, a gente vai perguntar se o valor de DP já foi visto, fazendo a mesma ideia de perguntar se ele ainda é menos 1, porque a gente vai declarar, a gente vai inicializar a DP também com menos 1, do mesmo jeito que a gente fez no Fibonacci. Então, se não for menos 1, quer dizer que o valor já foi visto e a gente pode só retornar ele. E se ele passou por esse if, quer dizer que esse valor ainda não foi visto. E aí a gente passa por todo aquele cálculo que a gente já viu, que é para testar todas as possibilidades. E aí na hora de retornar, a gente retorna a resposta salvando na tabela da DP também. Aí aqui, antes de chamar a função, a gente usa a mesma ideia do memset para inicializar todos os valores com menos 1. E aí está pronta a nossa DP. Como a gente já pegou a ideia dela no Fibonacci, a gente pode ver que é bem simples aqui. A gente só declara um array, inicializa ele com menos 1, e aí a gente vai na função recursiva, usando o método da memorização, que a gente falou no problema de Fibonacci, a gente só vai perguntando, como a gente inicializou com menos 1, a gente pergunta se esse valor continua sendo menos 1. Se ele não for menos 1, quer dizer que ele já foi visto e ele não precisa ser recalculado, então a gente só retorna ele. E aqui, se ele não foi visto ainda, a gente faz todo aquele cálculo da função do CoinChange e depois a gente salva ele, a gente retorna ele salvando na tabela da DP. E aí agora, para mostrar que o código com a DP também funciona, a gente testa o mesmo caso de 6 e 3 e as mais 1, 3 e 4. O resultado ainda é o mesmo, só que agora para valores maiores ainda, se vocês quiserem testar aí, o código é bem mais eficiente e bem mais rápido, porque a gente está fazendo o método da memorização e salvando os valores para que eles não sejam recalculados de novo. Com esse método que a gente fez agora, o método da DP, a complexidade do código antes, que era exponencial e o código era ineficiente para números grandes, agora a complexidade mudou e esse código está bem mais otimizado. Só que, ao contrário do Fibonacci, que era exponencial e a gente aplicou DP e a complexidade ficou linear, no CoinChange, que é esse agora, a gente tinha complexidade exponencial antes e agora com o DP que a gente fez, a complexidade ficou quadrática. E para a gente entender melhor por que ela ficou quadrática e não linear, a gente vai codar agora a solução iterativa, que ela fica mais fácil de ver a complexidade de um código com DP no método iterativo. Então, de novo, a iterativa a gente começa pelos casos base e vai até o valor que a gente quer. Então, esse caso base aqui da função recursiva, a gente vai trocar por inicializar o caso base. Então, o valor 0 significa que a gente acabou o valor e a gente não precisa de mais nenhuma moeda. Então, a gente inicializa o DP de 0 com 0. Isso aqui a gente não vai precisar mais, porque a gente está fazendo a função iterativa, daí a gente já pode tirar isso aqui também, que isso aqui inicializa com menos 1. E aí, assim como a gente fez no Fibonacci, a gente vai fazer um for que vai dos casos base até o valor n, porque a gente vai iterar e vai criando a tabela à medida que a gente vai chegando no valor n. Então a gente vai começar no próximo valor depois do caso base, que é 1, e a gente vai até o valor. E a gente vai somando. E aí, esse for que a gente fez dentro da solução recursiva, que servia para testar todas as possibilidades de moedas, a gente vai botar dentro do nosso for, que é a solução iterativa. Aí a gente continua declarando o máximo e a gente continua pegando o mínimo. E aqui a gente vai trocar esse i por j, já que a gente está usando o i aqui em cima. E aí, o que vai mudar aqui é que ao invés de a gente chamar a função recursiva,
como a gente está construindo a tabela da DP, a gente já tem a DP de I menos moedas J. E o que seria esse I menos moedas J? Seria o valor atual que a gente está trabalhando, como esse I vai de 1 até valor, então o I seria o valor que a gente está trabalhando. E aí, como a gente chamava antes a função, tipo, a gente considerou que a gente pegou a moeda J. Então, a chamada recursiva que a gente fez na recursão seria o valor subtraindo essa moeda J. Já que a gente pegou ela, o nosso valor não é mais o valor original, é o valor menos essas moedas. E aqui na iteração, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai chamar a DP do valor I menos as moedas J. Só que antes a gente vai perguntar se o I é maior ou igual à moeda J. Porque, de novo, a gente não pode subtrair uma moeda que é maior que o nosso valor. Então, como a tabela já está sendo construída, a gente vai fazer a mesma ideia do Fibonacci. A gente vai trocar a recursão pela construção da tabela dos casos base até o valor máximo. E aí, ao invés da gente chamar a recursão, a gente só vai somar o 1 mais o valor que a gente construiu antes, que é o I, menos o moedas J que a gente está considerando o caso que a gente pegou a moeda J. E depois disso, a gente vai dizer que dp de I é igual a resposta. Porque o I é o valor atual que a gente está trabalhando, já que a gente está construindo dos casos base até o valor máximo. E o valor I é o que a gente está trabalhando, é o valor atual que a gente está trabalhando. Então, depois de testar todas as possibilidades, pegando os valores anteriores que a gente já construiu na tabela, a gente define que dp de I é igual a resposta. E depois a gente vai retornar o dp de valor. E aí a gente pode fazer o mesmo teste para provar que deu certo com a função iterativa. Opa, isso aqui a gente só retorna o dp de valor. Porque a gente construiu a tabela já, então a gente só retorna o valor com a iteração que ela já construiu a tabela. Então, a gente testa aqui e a gente pode ver que o mesmo caso com 13 e 4, que são as moedas, o valor a gente vai ter o mesmo. A gente pode testar o 16 também. 1, 2, 5, 10 e 20. E a gente pode ver que os valores são os mesmos. Então essa é a solução iterativa para o CoinChange Problem. E aí, como eu citei na solução recursiva, a complexidade desse código ela foi de exponencial para quadrática. E aí na solução iterativa daqui, que a gente fez agora, a gente pode ver bem o porquê que essa complexidade ficou quadrática. Como a gente tem um for aqui que ele vai do caso base até o valor máximo que a gente botou na entrada, o valor V, para a gente pegar cada valor dessa DP do caso base até o valor, dentro de cada um a gente tem um for que ele vai considerar todas as possibilidades das moedas, porque a gente vai do valor I aqui do caso base até o valor, e aí dentro de cada um a gente tem um for de J que ele percorre todo o conjunto de moedas para a gente pegar todas as possibilidades de moedas. Por exemplo, aqui ó, a gente considera a moeda J. Então, dentro do for, para a gente pegar todos os valores da DP, a gente tem outro for. Então, essa complexidade ela acaba ficando quadrática, mas ainda assim é uma melhora muito grande que vai de exponencial para quadrática. Então, na solução iterativa aqui, a gente pode ver bem o porquê que essa complexidade ficou quadrática. Então, essa foi a nossa solução iterativa para o CoinChange Problem, que era o problema da moeda. E agora a gente vai avançar para outro problema, que é o Grid Traveler Problem, que é, digamos assim, o viajante da matriz. O que a gente tem que fazer? A gente vai receber uma matriz 2D e a gente vai ter que calcular quantas maneiras é possível a gente ir do canto superior esquerdo até o canto inferior direito. E isso a gente vai fazer podendo se mover apenas para baixo ou para a direita. Então a gente tem uns exemplos aqui, a gente pode observar. Quando o número de linhas é 2 e o número de colunas é 3, a resposta é 3. Porque a gente pode seguir esse caminho, ou a gente pode seguir esse caminho, ou esse caminho. Quando o número de linhas for 3 e de colunas for 3 também, a gente tem como resposta 6, porque daí a gente tem mais caminhos. A gente pode fazer esse, ou esse, e assim vai. Então, quanto maior for o número de linhas e quanto maior for o número de colunas também, mais possibilidades de caminho a gente vai ter. Então esse é o problema que a gente vai fazer agora. E lembrando, a gente só pode se mexer para baixo ou para a direita. E a gente começa do canto superior esquerdo e vai até o canto inferior direito. Para a solução desse problema, vamos pensar o seguinte. A gente tem uma matriz 3D aqui. Se a gente escolher algum dos caminhos, porque a gente só pode ir para baixo ou para a direita. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente escolheu ir para a direita. O que vai acontecer aqui? A gente só vai ter essas opções agora de
de matriz, porque como a gente foi para a direita, a gente não tem mais como ir para a primeira coluna para baixo, porque a gente já foi para a direita e a outra coluna é inacessível agora. Então, fazendo a mesma ideia, agora a gente vai para baixo. Então, essa coluna aqui, essa linha aqui, a gente não vai conseguir mais acessar. E aí, o que acontece é que a matriz diminuiu. Agora, vamos dizer que a gente vá para a direita, essa coluna a gente não vai conseguir mais ir. E aí, como a gente pode perceber, cada vez mais a matriz vai diminuindo, porque dependendo da escolha que a gente vai fazendo, a escolha anterior, a linha ou coluna anterior não é mais possível acessar. Então, por exemplo, agora a gente por fim vai ir para baixo, e aí a gente chega a um momento que a gente só tem uma posição da matriz. Aí o que que a gente pode fazer com essa posição? A gente só tem quantos caminhos a gente tem possíveis quando n igual a 1 e m igual a 1 também. Bom, fica claro que o único caminho que a gente tem aqui é um só, que é a gente não fazer nada. Então, baseando nessa solução aqui que a gente escolhe ou ir para a direita ou ir para baixo, a gente pode criar uma solução recursiva para isso, porque tem várias possibilidades. Ou a gente vai para baixo, ou a gente vai para a direita. E cada vez que a gente realiza o movimento anterior não é mais possível, porque a gente não pode voltar atrás e também a gente não pode ir para cima, nem para a esquerda. Então, dependendo do movimento, vai diminuindo as nossas possibilidades até a gente chegar a um momento que a matriz é uma só, o n igual a 1 e m igual a 1, que a única coisa que a gente pode fazer é não fazer nada e ficar ali mesmo. Então, quando n igual a 1 e m igual a 1, a gente só tem um caminho possível. E a partir disso, a gente pode construir a nossa solução recursiva. E a gente também pode perceber que, por esse exemplo aqui, o problema que a gente tem também é um problema com característica recursiva, que a gente resolve ele a partir de subproblemas. Porque, que nem eu disse, a gente tem várias possibilidades. Ou a gente vai para a direita, ou a gente vai para baixo, e a partir disso a gente pode ir para a direita, ou depois ir para baixo, direita, baixo, e assim vai. Então aqui a gente tem uma característica de uma solução de um problema recursivo, e a gente pode resolver ele a partir de subproblemas. Então agora a gente vai codar essa solução recursiva, dividindo o problema em subproblemas, e aí a gente vai ver se precisa da DP, se alguns valores que a gente faz nessa solução recursiva são repetidos e a gente precisa armazenar eles e fazer a ideia da DP para tornar o código mais eficiente. Bom, chegando aqui no código, eu fiz alguns desenhos para a gente enxergar melhor algumas coisas. Então, antes de codar, eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, como a gente já viu antes, se a matriz tem tamanho 1 por 1, quantos caminhos a gente pode fazer? Um só, que é não fazer nada, e a gente ficar exatamente onde a gente está. Então aqui, o único caminho possível que a gente tem é um só. Mas se a matriz for 1 por 8, por exemplo, uma linha e 8 colunas, quantos caminhos a gente pode fazer aqui? Bom, não fica muito difícil pensar que a gente só tem um único caminho possível, que é ir para a direita, sempre. A gente nunca, como a gente só tem uma linha, a gente nunca pode ir para baixo. Então a gente só pode ir para a direita e isso acaba se tornando nosso único caminho. Então a resposta também é um só. Aqui no outro caso a gente tenha 5 linhas, só que uma coluna só, quantos caminhos são possíveis? A resposta de novo é 1, porque nesse caso, ao invés de só poder ir para a direita e não poder ir para baixo, a gente só pode ir para baixo e não pode ir para a direita. Então acaba sendo um só também. Então, como a gente pode perceber, quando o número de linhas ou o número de colunas é 1, porque aqui nesse caso os dois são 1, mas nesses dois casos um só é 1, a gente pode perceber que quando um deles, o tamanho é 1 só, a resposta sempre vai ser 1. Então, para começar na nossa função, esse vai ser o nosso caso base. Se o i ou o j, no caso, o número de linhas e o número de colunas for 1 só, a resposta é sempre 1. Então, esse é o nosso caso base. Se i for igual a 1 ou j for igual a 1, a gente pode retornar 1 só, porque é o único caminho possível que a gente pode fazer, que é ou ficar parado, ou seguir para a direita, ou ir para baixo. E aqui a nossa função, a gente vai receber i e j, que são respectivamente o número de linhas e o número de colunas que a gente tem. Então aqui, antes de continuar, eu vou pegar o input, que é nm, que é o tamanho total da matriz, linhas e colunas. E aí eu já vou chamar para printar a função de nm. Bom, a gente já tem os casos básicos, que é quando i for 1 ou j for 1, a gente retorna 1, porque como eu falei, a gente só tem um caminho possível nesse caso. Então, a questão é quando i ou j, quando i e j forem maiores que 1, o que a gente tem que fazer? Bom, se a gente pegar, por exemplo, um caso aqui, que eu vou fazer agora, se a gente tiver
3 por 8. O que a gente pode fazer? A gente não tem a única opção de ir para a direita agora. Agora a gente pode ir ou para baixo ou para a direita. Aí a gente pode ir para baixo aqui, depois ir para a direita aqui, depois ir para a direita de novo, depois para baixo. Então a gente tem várias possibilidades. E aí o que a gente precisa testar então? Se os dois forem maiores que 1, a gente pode ir tanto para a direita quanto para baixo. E aí, como eu destaquei no slide, por exemplo aqui, se a gente vai para baixo, a gente não tem mais essa linha aqui para trabalhar. Então é como se a gente estivesse diminuindo o tamanho da matriz. Agora, essa matriz seria 2 por 8, já que a gente escolheu ir para baixo aqui. Se a gente fosse para a direita, seria 3 por 7, porque aí a gente só teria essas opções que a gente não teria como acessar a primeira coluna de novo. Então, como a nossa função, o que ela recebe é o tamanho de linhas, o número de linhas e o número de colunas, cada vez que a gente vai chamar tanto para ir para baixo quanto para ir para a direita, a gente vai diminuindo esse número. Porque, como eu falei antes, a gente diminui as nossas opções porque a gente não tem mais como ir para cima ou para a esquerda. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai retornar o caso em que a gente vai para baixo, ou seja, menos 1, já que a gente está diminuindo o número de linhas. E o J continua normal. E a gente vai retornar somado o caso em que ele vai para a direita e que ele diminui o número de colunas, que a coluna anterior não é mais acessível. Então, J menos 1. E essa é basicamente a nossa função. A gente está considerando todas as possibilidades dele ir para baixo ou ir para a direita, até que I seja 1 ou J seja 1, porque daí é o caso em que a gente só tem um caminho possível. Então, basicamente, essa é a nossa função do viajante da matriz. A gente está considerando todos os casos que ele vai para baixo ou para a direita, até chegar no caso base que ele só tem um caminho possível, que é ou ficar parado, ou só ir para a direita, ou só ir para baixo. E agora a gente pode fazer alguns testes, então eu vou comentar isso aqui. A gente compila e faz alguns testes. Por exemplo, se for 2 e 3, que nem a gente tinha no slide, a resposta é para dar 3. Se for 3 e 3, que nem a gente tinha lá, a resposta é para dar 6. E assim vai indo. Se for testar com, sei lá, 4, 4, vai dar 20 e assim vai. Só que, de novo, tem um problema. Se a gente considerar valores grandes de NM, como por exemplo 20, 20, nada está acontecendo ali e está demorando para printar também. E é a mesma história das outras questões. Pelo fato de a gente ter que considerar de que em cada momento da recursão a gente tem que considerar tanto o caso dele ir para baixo quanto o caso dele ir para a direita, a gente tem que fazer essas duas chamadas recursivas aqui. Que aqui é quando ele vai para baixo, aqui é quando ele vai para a direita. Então, considerando esses dois casos, a gente faz essas duas chamadas recursivas e aí a gente considera todas as possibilidades. Só que com isso, a complexidade do nosso código fica exponencial. Então, quanto maior o n e o m, mais ineficiente ele vai ficar, mais chamadas recursivas ele vai fazer e mais demorado o código vai ficar para printar. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar se ele está fazendo, se com essa complexidade que é ineficiente, se ele está considerando casos em que ele passa por ele de novo e recalcula de uma forma desnecessária. Se isso acontecer, o que a gente pode fazer? Como a gente viu antes, aplicar ADP para otimizar esse código e tirar essa complexidade exponencial, que é um tanto ineficiente. E aí, voltando para o visual, para a gente ver a árvore de recursão da função que a gente criou agora, para a gente ver o que acontece quando, por exemplo, o número de linhas é 4 e o número de colunas é 5. Vamos ver o que acontece aqui com essa árvore. Como a gente pode ver aqui, além dele fazer muitas chamadas, que como a gente falou antes, por causa da complexidade ali, pelas duas chamadas recursivas, a gente pode ver que quanto maior o n e o m, mais chamadas ele vai fazer. E aqui, o n sendo 4 e o m sendo 5, ele já faz um número considerável de chamadas. Só que além disso, eu vou até adiantar aqui, ó, o mais importante para o nosso entendimento é o seguinte: como a gente pode ver, ele faz várias chamadas repetidas aqui, ó. Como por exemplo, o 13 e 4 ele faz aqui, o 2 e 4 aqui, e assim vai indo. Como a gente pode ver, a árvore de recursão da função que a gente criou é bem grande, quanto maior o n e o m, e também o número de cálculos que ele faz repetidos e desnecessários também é muito grande. E aí a gente pode aplicar ADP para melhorar esse código e otimizar ele, tirar essa complexidade exponencial para tornar uma complexidade melhor e fazer esse código mais otimizado. Para fazer isso, como a gente já sabe, a gente vai primeiro fazer a solução recursiva com memorização. Então a gente já declara DP aqui. Só que agora tem uma coisa diferente. Antes as DPs eram só com um estado, mas como agora a gente está trabalhando com uma matriz e a função recebe o número de linhas e o número de colunas, a nossa DP vai ter que ter também dois estados, que é o número máximo de linhas e o número máximo de colunas. Então vamos botar aqui nmax mais um e
mmax mais 1. E a gente pode definir só para exemplo. Opa. Nmax a gente bota 100 e mmax a gente bota 100 também, só para a gente exemplificar. E aqui vai ser a mesma ideia, a gente vai perguntar depois do caso base se já foi visto, ou seja, com a mesma ideia do menos 1. A gente inicializa todos os elementos da tabela com menos 1, e aí a cada vez que a gente vai passando pela recursão, a gente vai trocando os valores, e aí a gente vai perguntar toda vez se eles continuam sendo menos 1. Se eles não forem menos 1, é a mesma história, o valor já foi visto e a gente pode só retornar ele. Então, dp de i j, se for diferente de menos 1, a gente só vai retornar dp de i e j. E caso contrário, quer dizer que o valor ainda não foi visto, então a gente faz o cálculo e ao mesmo tempo salva na tabela. Então a gente retorna dp de ij é igual a chamada da função aquela que a gente vê todas as possibilidades da direita e para baixo. Aí aqui a gente usa a mesma mecânica do mem7. A gente inicializa com menos 1. E tá pronto o nosso dp. De novo, tem a mesma ideia das outras questões, que a gente vai salvando os valores para depois a gente poder reutilizar. Daí a gente faz a pergunta aqui, se é diferente de menos 1, quer dizer que já foi visto e só retorna. É a mesma ideia. Então agora a gente pode fazer alguns testes, só para provar que está funcionando. Ops, a gente esqueceu de um ponto e vírgula aqui. Isso aqui a gente troca para long long, já que a gente está retornando long long na função também. E aí a gente pode fazer testes, 2 e 3, que dá 3, 3 e 3, que dá 6. E agora a gente pode fazer o teste de 20 e 20, que antes a gente fez e estava demorando para printar, justamente porque a complexidade era exponencial. Só que agora a gente implementou a DP, então o nosso código está mais otimizado e ele deve printar mais rápido valores grandes, por exemplo 20 e 20. E como a gente pode ver, ele realmente printa mais rápido, e isso mostra como a DP pode otimizar o nosso código, deixar ele bem mais rápido, só pelo fato da gente salvar os valores e não deixar a recursão recalcular eles de uma forma desnecessária e ineficiente. Então isso mostra bem a otimização que a DP pode trazer para o nosso código. E como eu citei antes, a complexidade desse código era exponencial, e agora que a gente aplicou a DP, como a nossa DP depende de dois parâmetros, que é o número de linhas e o número de colunas, a complexidade desse código vai ficar quadrática. Então ela passou de exponencial para quadrática, que é um avanço muito bom, uma otimização muito boa. E aí a gente vai fazer agora a solução iterativa, que, como eu já venho dizendo, fica mais fácil da gente entender a complexidade de um código com ADP na solução iterativa. Então a gente vai fazer ela agora e aí a gente vai poder visualizar melhor porque a complexidade passou de exponencial para quadrática. Só para relembrar, a recursiva a gente começava do caso que a gente quer até os casos base, e a iterativa é o contrário, a gente começa o caso base e vai até o que a gente quer. Então, ao invés da gente esperar até chegar nos casos em que i é 1 ou j é igual a 1 e retornar 1, a gente vai inicializar primeiro os casos básicos. Só que tem uma coisa diferente aqui. Ao invés da gente só colocar dp de 1 e 1 retorna 1, como a gente pode ver aqui, esse dp de 1 e 1 é esse caso aqui, quando o número de linhas é 1 e o número de colunas também é 1, aí a gente retorna 1. Isso de fato está certo. Só que se a gente só deixar assim, a gente está esquecendo os casos em que o número de linhas é 1, mas o número de colunas não é 1. E o contrário aqui também. Porque se a gente for perceber, isso aqui também é caso base. Porque a gente estava considerando que i é igual a 1 ou j é igual a 1. Então a gente tem que considerar tanto esse caso em que os dois são 1 ou que um só é 1. Então para a gente fazer isso, essa inicialização, a gente tem que fazer um for tanto para a linha quanto para a coluna para inicializar os casos em que o outro é 1 e a linha ou a coluna, no caso, não são 1. Então a gente faz o seguinte, a gente apaga isso, que estava considerando só o primeiro caso, e a gente faz um for aqui de int linha é igual a 1, e a linha vai até o i, que é o caso que a gente quer chegar, e a gente vai somar aqui. E o que a gente vai fazer? Como a gente está considerando o caso em que a linha muda, mas a coluna não muda, tipo esse caso aqui, que é o número de linhas é 5, mas a coluna é sempre 1, o que a gente vai fazer? A gente vai inicializar esses casos. Então, dp de linha, que é quando a linha está variando, mas a coluna continua igual. E esse caso, como a gente já viu, é sempre 1. E a gente vai fazer o mesmo para a coluna. Então, a gente troca aqui. Vai ser coluna.
Só que aqui agora a gente está considerando esse caso, que a linha é sempre 1, mas a coluna muda. Então a gente bota aqui dp de 1, que é quando a linha é sempre 1, e coluna, que é quando ela varia até o j que a gente quer. E agora a gente tem todos os casos base inicializados, que é tanto esse quanto esses aqui, que a resposta é sempre 1. Agora que a gente tem os casos base, a gente tem que ver os outros casos. Isso aqui a gente não precisa mais, como a gente está fazendo a forma iterativa, a gente vai construir dos casos base até o caso que a gente quer. Então a gente não precisa inicializar com menos 1 e não precisa perguntar se ainda é menos 1. Aqui, ao invés de chamar a recursão, a gente vai fazer a forma iterativa, que é com for. Só que, diferente dos outros casos, a gente só um for não basta. Como a gente está trabalhando com uma DP com 2 estados, a gente tem que fazer 2 fors encadeados, que depende do caso da linha e da coluna. Então a gente vai fazer aqui int_lim de novo, e é o próximo caso do caso base, então é 2, e aí a linha vai ser menor ou igual a i, a linha mais. E aqui dentro a gente vai considerar o caso das colunas, então col é igual a 2 também, col é menor ou igual a j, e a gente vai somar. E aí o que a gente vai fazer? Muito simples, a gente, ao invés de retornar isso aqui, a gente vai fazer que dp de lim e coluna vão ser quem? Vão ser a dp de linha menos 1, que a gente está considerando o caso que a gente está indo para baixo, e aqui a coluna não muda, mais o caso da dp, que a linha fica igual, e a coluna é menos 1, que é o caso que a gente está considerando que a gente vai para a direita, e a primeira coluna fica inacessível. E a gente tira isso aqui, e aí no fim a gente vai retornar dp de ij, que é o caso que a gente quer. E essa é a nossa solução iterativa, ela tem basicamente a mesma ideia. E aqui, de novo, fica mais claro ainda a complexidade do código com ADP, porque depende da linha e da coluna. Então é um for encadeado, e aí a gente vai construindo a tabela de acordo com esses casos base aqui, que a gente preparou esse caso e esses casos, e a gente vai construindo até o caso que a gente quer. E daí a gente observa aqui a dp de linha menos 1 coluna normal, que ele já está pronto, já que a gente estava construindo desde o caso base, e a gente soma com o caso em que a gente vai para a direita. E assim vai indo, e depois a gente retorna o dp do valor que a gente quer. E essa é a solução iterativa. A gente pode fazer testes para provar que funciona também. Por exemplo, 2 e 3, a resposta é 3, 13 e 3, a resposta é 6, e 20 e 20, a resposta é aquela que a gente tinha antes. Então essa é a solução iterativa. De novo, a complexidade é a mesma, ela fica ainda mais claro, e a gente pode escolher entre a solução recursiva e a iterativa. Bom, para o vídeo não ficar muito extenso, acho que a gente finaliza por aqui. A gente já viu 3 problemas de DP, a gente já pegou a ideia, a introdução da DP. Então, antes de finalizar, vamos fazer umas considerações finais. Bom, o que a gente tem que pensar para resolver um problema de DP? Primeiro, o problema que a gente se deparar, a gente tem que se perguntar se ele tem uma característica recursiva, ou seja, se ele pode ser resolvido a partir de soluções de instâncias menores, que são subproblemas. Então, por exemplo, o Fibonacci, a gente viu que ele tinha como ser resolvido de uma forma recursiva, porque a gente chama para f-1, f de n-1 mais f de n-2, que são os dois termos anteriores. Então o problema ele tem que ter uma característica recursiva de ele poder ser resolvido com subproblemas, mas além disso, e o mais importante, é que ele tem que ter valores que são recalculados diversas vezes, porque a ideia da DP é tu armazenar esses valores e otimizar o código, porque quando tu vê que os valores já foram calculados, tu só retorna eles, ao invés de calcular de novo de uma forma desnecessária. Então, se um problema ele é recursivo, mas ele não tem vários valores recalculados diversas vezes, então não faz sentido aplicar DP nele. Então, o problema ele tem que ter esses dois fatores para tu poder resolver com DP. Então, quando tu vê que o problema é de fato de DP, o que tu faz primeiro? Eu recomendo que primeiro tu pense na solução recursiva, pensando nos casos base, em como o problema pode ser resolvido em problemas, em subproblemas menores, e depois que tu faz de fato o código da solução recursiva e tu vê que vários valores são recalculados, aí sim tu otimiza ele implementando a DP. Então, primeiro tu resolve a solução recursiva, não se preocupa com DP. Tu primeiro termina a solução recursiva e aí quando tu vê que ela está pronta e os valores estão sendo recalculados, tu implementa DP e otimiza o teu código. Então é isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, a todos que ficaram até o final. Espero que vocês tenham entendido a introdução da DP, os exercícios que a gente fez, a ideia em si da DP. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, muito obrigado a todos
Espero que vocês continuem acompanhando o canal da LPC. Um grande abraço e bons estudos.